Povo de Deus, Provérbios 29. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, a pessoa em determinada área da vida dela, ou algumas áreas da vida dela, ela ouve mensagem, Deus fala com ela através de louvores e de várias situações. E ela tem o tempo suficiente para mudar uma postura que Deus já mostrou ao coração dela. Deus já mostrou todas as provas para ela. Deus já teve paciência para com ela. E ela simplesmente não correspondeu. Há um tempo que Deus determina o fim de exortação àquela pessoa, né? E aí já era. Ela está totalmente fechada. Era como aquele passarinho que está debaixo de uma tempestade e a água cai. E quando a tempestade passa, aquele passarinho simplesmente dá uma sacudida no corpo, porque debaixo do corpo dele está tudo sequinho. O passarinho ele consegue se fechar de maneira assim hermeticamente. Eu nem sei se a palavra está certa. Ele consegue se fechar de uma maneira que não entra nada. Assim é o ser humano. Ele está debaixo de tempestades de pecado, de coisas erradas que desagradam a Deus. Deus fala ao coração dele, mas ele se fechou, não entra nada. E aí está recalcado, né? Coração de pedra, como diz aquela canção, já era para esse. Há muitas pessoas que já era, porque fecharam completamente o coração. E não há oração que resolva isso, por causa da pessoa, porque ela já se fechou há muito tempo para possibilitar uma verdade. É uma doença incurável, né? Porque já se tentou tratamento, mas a própria pessoa recusou o tratamento. Ok? Continuando aqui, Provérbios 29, versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. Você vê que a prostituição ela existe desde que o mundo é mundo, desde tempos antigos. Mas a prostituição ela sempre é colocada no aspecto negativo. Você não vai ver prostituição sendo colocada no aspecto positivo. É sempre com conotação negativa. Sim, a Bíblia sempre menciona o ato de prostituição, mas nunca no aspecto positivo. Isso é muito importante, porque tem pessoas hoje argumentando favorável à prostituição com a alegação de que ela sempre existiu. E é verdade, sempre existiu e sempre existiu em um contexto de negativo, né? E lembrando que existe também a prostituição espiritual, né? E isso aí o povo de Israel praticou muito durante os anos e até hoje o povo de Deus pratica essa prostituição espiritual. Ou seja, se prostituir com coisas erradas, com coisas que não condizem ao relacionamento dela com Deus. A prostituição espiritual é a pior de todas as prostituições. O livro de Osés fala sobre isso. A mensagem central de Osés é essa: a prostituição espiritual do povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não seja prostituto ou prostituta espiritual. Ao perceber prostituição em sua vida, afaste, confesse, deixe. Versículo 4: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Mais uma vez nós estamos aqui. Você que está ouvindo esse áudio, eu estou gravando esse áudio no ano de 2022, novembro, final de novembro de 2022, em plena tensão política entre dois candidatos, Lula, a Bolsonaro, que, pelo menos em tese, perdeu nas eleições. Nós sabemos que fim dará isso. Estamos aí nessa expectativa, mas logo assim que ganha as eleições, o Lula vem anunciando, ou pelo menos é o que se diz, né? Nós estamos sempre aqui numa guerra de informações. Muitas vezes não temos como saber do que é certo e é verdade, mas nisso que está sendo falado agora é certeza. Aumento de impostos, furo de teto, né? Furo de teto significa que lá na frente, significa que hoje o governo vai gastar muito mais do que arrecada lá na frente para pagar essa dívida. Isso quem vai ter que pagar é o próprio empresário, são as pessoas. Vai se exigir de empresários e empresários
exigirão de trabalhadores, não é isso? Vai se exigir de trabalhadores diretamente. Estão querendo fazer imposto com relação ao Pix, que hoje ninguém paga imposto. No final, os impostos é o que mais sofre com o imposto, é o próprio povo. Salomão fez um grande templo lá, foi maravilhoso, mas o povo foi sacrificado nos impostos. E isso foi um dos motivos da revolta do povo, os impostos muito altos, ok? Então, o povo precisa entender um pouco mais de política, entender como é que funciona, porque pela ignorância de não entender, acabam sofrendo as consequências de votarem errado ou de, pelo menos, não ter postura para cobrar dos governantes eleitos por ele a postura adequada. Ok? Versículo 5. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Ou seja, o que nós temos aprendido no livro de Provérbios é que é possível uma pessoa tecer elogios, né, bajular e ela ter ali segundas intenções. Então nós devemos ter cuidado com os amigos e com os inimigos, muito mais com os inimigos declarados, mas precisamos lembrar que é possível termos inimigos velados, pessoas que fingem ser alguma coisa e não são, usam palavras de elogio, mas na verdade as intenções são outras. Sempre falo, não vamos viver na neurose por causa disso. Vamos nos entregar aos relacionamentos. Vamos viver o relacionamento. Vamos estar abertos ao relacionamento. Não precisa ter medo com relação a isso. Só precisa estar atento. E se acontecer, vem a decepção, vem a tristeza, mas não é aquela coisa que vai travar a sua vida. Porque se desde o começo já entendeu que isso era possível, que isso poderia acontecer. Porque isso é ser humano. Ser humano tende a nos decepcionar. Versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Ou seja, o justo, ele se preocupa com justiça. Ele está bem financeiramente, mas não olha só para ele. Ele vê uma situação que é de injustiça, ele vai procurar combater a injustiça. Ele não vê só para o umbigo, ele não olha só para o umbigo dele, ele olha para o outro. Ele vê uma situação que o pobre está sendo prejudicado, ele se compadece, ele se ira com aquilo, ele se tiver ao alcance dele, ele vai fazer alguma coisa para combater algo que é contrário à justiça em favor do ser humano, do pobre, não só do pobre, mas qualquer pessoa, mas especialmente do pobre, né? Porque o pobre já sofre com as suas mazelas naturais, ainda sofre injustiça, então normalmente com o pobre há um compadecimento maior e isso é postura de quem é justo. Você é assim, meu irmão? Você é assim, minha irmã? Você se comporta contra as injustiças? Sabe? Você se incomoda com aquilo? Ou para você já é natural e já não faz mais diferença nenhuma? Precisamos pensar nessas coisas. Versículo 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desvia-se a ira. Tá vendo? O homem escarnecedor alvoroça. O escarnecedor bota lenha no fogo para que o fogo aumente e queime, vamos dizer assim, situações, pessoas. Mas não sabe não. O sábio ele vai evitar essas coisas. Não é isso? Tem pessoas que têm um prazer, né, de declarar algumas declarações que falam assim, é comigo, meu. Eu brigo, eu faço de tudo para não entrar, né? E depois se eu entrar já era, alguma coisa assim, né? Se eu entrar já é, aí que eu não saio. Tem pessoas que adoram e acham honroso, tem algumas posturas de briga. Não, mas o sábio, ele vai evitar essas coisas. Ele vai evitar a ira. Ele vai evitar o problema. Sempre. Isso é sabedoria. Tem pessoas que não evitam nada. Mas, se vier comigo, eu tô quietinho aqui. Se vier, filho, já era. Ou seja, o sábio não, mesmo se vier, mesmo se eu tomar postura, o sábio, ele vai procurar desviar-se dessas questões. Versículo 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este
se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Então, no final, não vale a pena, não vale a pena entrar no jogo da ira, da discussão, que no final você não vai conquistar o coração. É aquele que nós falamos do passarinho. Está fechado. A pessoa, quando está fechada, irada, ela se fecha igual o passarinho. E no final você não vai alcançar o seu objetivo. Porque quando você começa a discutir, você tem o objetivo, convencer. Quando você fica irado, você tem o objetivo, convencer. E o coração fechado não será convencido. Não vale a pena. Versículo 11. O insensato expande a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Tá vendo? O sábio vai reprimir. Olha aí o versículo 11, versículo 12, versículo. Só um minutinho aqui. Ah, versículo 11, o sábio, no caso, reprime a ira, né? Ele repreende. Cadê o versículo anterior? Deu uma confusão aqui, pera só um minutinho. Eu li o versículo 9, né? E você vê aí o versículo 11, já conectado também com o versículo 9, né? Que fala da questão do sábio que não vai discutir, né? Ele sabe que no fim não vai valer a pena ele ter discussão, que a pessoa vai estar com o coração fechado. Aí no versículo 11, é um complemento. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Mesma coisa, é o mesmo contexto. Ok? Versículo 13. O pobre e seu opressor se encontram, mas o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. Está vendo? O pobre e o opressor se encontram. O, dire... o direcionamento para as atitudes, para as tomadas de decisões, vem de Deus. O salmista fala, né? Senhor, desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja. E aquela canção fala, né? Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. E parece também que Fernanda Brum tem um hino que fala sobre isso. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Então, se Deus não desvendar nossos olhos, filho, não adianta. 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mais uma vez, versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso. Meu irmão, mais de uma vez, repetidas vezes, fala dessa correção dos filhos. Olha o contraste entre a palavra de Deus e a lei do homem, né? A lei da palmada, não é isso? Ah, que não pode. A lei do homem contrariando a lei de Deus. E a lei de Deus é perfeita, porque o texto já falamos sobre isso, já lemos. Ele vai também nos orientar a não sermos exagerados, né? O padre fala assim, ó, não é para espancar, ela previne o exagero e ela dá a direção ao equilíbrio. E vem a lei do homem e quer cortar completamente qualquer tipo de castigo à criança. Isso é veneno, isso é contrariar a palavra, isso é contrassenso, né? Nem precisaria, nesse caso aí, se basear, ter palavras. Se alguém não crê na Bíblia, é uma questão de senso, né? Como é que uma pessoa, uma criança, vai ser educada sem uma palmada? Essa criança vai ser rebelde. Tem criança que você pode conversar, na boa, ela vai ser rebelde. Ela precisa entender que comportamentos errados têm consequência. Porque se ela não aprende isso desde cedo, ela será um marginal quando crescer. Versículo 16. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Os justos verão a ruína do transgressor, do perverso. Seja nessa vida, ou seja no juízo final, vai ter consequência e o justo verá isso. Não tenha a mínima dúvida disso. Cuidado para não ficar olhando só para essa vida. Nós olhamos os ímpios muito
com essa vida. Ah, tá vendo? Ele faz isso, ele faz aquilo. Ah, tem isso, tem aquilo. Como é que pode? Aí fica na crise, porque está tendo visão humana, está tendo visão limitada, está esquecendo que existirá o juízo final. E no final do juízo final, não valerá a pena as transgressões, não valerá a pena as farras, né? Não valerá a pena as orgias, não valerá apenas a pena ter trocado o direcionamento de Deus pelas coisas do mundo, né? O que vale a pena é viver os prazeres desta vida, curtir tudo desta vida de acordo com a palavra de Deus. E aquele que faz isso vai ver que não perde nada para o ímpio. O ser humano pode curtir essa vida tudo e tem muita coisa boa para ser curtida neste mundo de acordo com a palavra de Deus. E ainda vem a comida principal depois do juízo final, a vida eterna, a recompensa dos justos e as dores daqueles que desprezaram a palavra do Senhor. Ok? Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A profecia é a proclamação da palavra de Deus. A profecia é o anúncio de que isso aqui é certo e de que aquilo de lá é errado. É a proclamação da justiça de Deus. É o anúncio do que é certo e do que é errado, né? Porque é esse anúncio que vai trazer pessoas para a consciência, né? E não adianta que mesmo com o anúncio haverá pessoas que permanecerão nas coisas erradas. Então, não havendo isso, não havendo essa proclamação, né? Não só de pastores, mas de todos nós, o povo cada vez mais vai se deteriorar, né? De maneira mais intensa, né? Isso é um perigo, né? Então nós precisamos pregar, anunciar a palavra de Deus, anunciar os princípios, as leis de Deus e também as leis humanas, porque se esse anúncio não for feito de maneira intensa, o povo vai se corromper de maneira mais acelerada. Então é uma necessidade. Isso é uma responsabilidade pastoral, sim, mas é uma responsabilidade sua como ovelha, né? Proclamar o evangelho através de canção, através de teatro, através de coreografia, usando tudo quanto é ferramenta. E a principal ferramenta é o ID, é o oral, é o tete a tete. Pare com esse negócio de substituir o ID de Jesus por teatro, de substituir o ID de Jesus por canções, de substituir o ID de Jesus por coreografia, por dança, como que for, com o seu testemunho. Tudo isso é importante, mas nada substitui o ID, o tete a tete, o falar. Então você não tem que ficar escolhendo, você tem que usar as ferramentas todas. E se você tiver limitação de alguma, você não pode abrir mão do falar. Você não pode. Porque o falar, o id, foi a determinação principal. Os demais é tudo ferramenta de apoio. Ok? Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Hum, claro que tem visto. Maior esperança há para o insensato do que para ele, o precipitado na palavra. Mais uma vez, a exortação, a enxurrada de exortação de provérbio, para termos cuidado com as nossas palavras. A palavra no tempo certo, a palavra com brandura, a palavra com sabedoria. Várias vezes, batendo nesse ponto, que é o grande desafio de todos nós, porque envolve o nosso emocional. Precisamos tratar nosso emocional, né? Precisamos tratar o nosso emocional para que possamos ter mais condições de usarmos as nossas palavras. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Tá vendo? Está conectado aí, versículo 22. Por isso é importante controlar, porque se não tiver controle, é uma chama que invade toda a floresta e faz o fogaréu, traz a desgraça. E para encerrar já, encerrando, versículo 25.
Quem tem, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O que teme ao homem arma cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Lucas 12, de 1 a 4. Vocês temem ao homem o que não que tem o poder de matar só o corpo, né? Mais nada. Mas você deve temer ao Senhor, que depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. A esse você deve temer. Nosso maior temor tem que ser do Senhor e não de pessoas. Confiar que a nossa vida está na mão do Senhor. Isso também é um grande desafio quando você recebe uma ameaça direta. Mas mesmo recebendo uma ameaça direta, não pode esquecer, a minha vida está na mão do Senhor. Eu posso até ter minha atenção, os meus medos, mas no sentido de que entender que Deus pode sim me permitir passar por aquilo por causa de algum propósito dele. Aí sim é o temor natural. Mas eu nunca posso perder a ideia que minha vida não está na mão de bandido, não está na mão de ninguém. Eu posso temer entendendo que Deus pode permitir eu passar por aquilo porque Deus vai me usar alguma ferramenta para me tirar desse mundo. E uma das ferramentas pode ser o assalto, uma das ferramentas pode ser a bala perdida, o acidente. Ele pode fazer isso. E ele tem feito isso por algum propósito que nós não compreendemos. Então a minha ansiedade está nisso, de como vai acontecer. Mas eu posso ter paz, e assim, não, mas eu não posso temer o homem, porque minha vida está na mão do Senhor. Eu tenho que direcionar a minha ansiedade. Então, será que Deus vai deixar eu passar por isso? Então, eu tenho que me preparar, focar em Deus. A minha ansiedade em Deus e não no homem. Hebreus 13:6 fala sobre isso, né? A confiança de que nada o homem pode me fazer. Minha confiança está no Senhor, no entendimento que o homem a mim não pode fazer nada. Quem faz alguma coisa comigo ou deixa acontecer é Deus. Então o meu foco é Ele, o meu choro é com Ele, a minha ansiedade é com Ele, porque eu não sei o que Ele vai deixar acontecer comigo. Eu não sei se Ele vai me livrar ou se Ele vai deixar eu passar. Então eu vou chorar com Ele, eu vou estar direcionado os meus medos na pessoa certa e não no bandido e não na pessoa que me ameaça. Porque eu tenho a consciência que pode acontecer. Mas se vai acontecer, é porque Deus quis, é porque Deus permitiu. Então eu vou focar a minha ansiedade nele e não em seres humanos. Percebeu a diferença? 26. Muitos buscam o favor daqueles que governam, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Tremendo isso aqui, né? Ora, se eu tenho meus contatos, se eu tenho como resolver, naturalmente eu vou tentar resolver. Logo, se eu tenho meus contatos e eu procuro esses contatos, eu estou depositando confiança no contato. Claro que também Deus, muitas vezes, para nos abençoar, Ele vai buscar direcionar os nossos contatos. Então, a grande questão é qual é a minha postura inicial. Eu busco ao meu Deus para buscar direcionamento dele e tentar perceber a vontade dele de como eu devo agir, porque eu buscando ao meu Deus, ele pode me direcionar, me trazer à memória uma pessoa, buscar alguém, direcionamento de Deus. Mas eu busquei a Deus primeiro. Mas no geral a gente esquece de Deus, o pessoal esquece de Deus, e aí vai logo fazer o que está à sua frente, e nem buscam a Deus em oração. Já consideram que aquilo já é de Deus, sem buscar a Deus, sem colocar nos pés do Senhor, sem se ajoelhar, sem fazer um período de oração, de buscar na palavra, da iluminação. Nem fazem isso. Já sente do coração, já considera que é Deus e já sai agindo. Não tem aquele processo de buscar, sabe? De se posicionar. Percebeu a diferença? Você primeiro buscar resposta, aquietar diante do Senhor, colocar diante do Senhor, meditar sobre aquilo com Deus. Aí depois daquilo sentir um direcionamento, partir para agir, do que já sair agindo, sem buscar o Senhor, mas mesmo assim usando o nome do Senhor. Percebeu a diferença? É isso. Provérbios 29. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.